Pai Alex de Oxalá, uma tremenda honra recebê-lo aqui para a gente ter essa conversa. A gente já está lhe esperando há um tempão. E quero já começar a lhe agradecer pela sua boa vontade. Obrigado. Eu sei pelo convite. Que o senhor é um ativo sacerdote da sua casa, da qual o senhor é dirigente. Sei que o senhor também está envolvido em movimentos sociais, mas isso a gente vai falar ao longo do tempo. Obrigado. Quero pedir ao senhor para já se apresentar para os nossos seguidores. Quem é o Pai Alex de Oxalá? Sou Alex de Oxalá, tenho 43 anos, faço 44 agora em fevereiro de 2018. Tenho 10 anos no sacerdócio de Umbanda, 8 anos de casa aberta. Sou iniciado por Orixá Oxalufã também na tradição Nagoqueto, filho de Paulo Jogum, Axé Oxumaré. Sou produtor musical, sou DJ, trabalho na área do evento e sou coordenador do movimento Umbanda Rio, que é um movimento que ele visa enaltecer a Umbanda, né, promover a Umbanda, a identidade umbandista, combater a intolerância religiosa, combater a discriminação, né, que a gente vem sofrendo, e levar a mensagem bonita da Umbanda, né? E como é que o senhor chegou na Umbanda? Como é que foi esse processo? A minha família é uma família de tradição espírita, né? Meu pai era espírita kardecista, né? Meu pai era espírita, meu avô também era espírita. Meu bisavô, na realidade, José Petitinga, foi o presidente da Federação Espírita Baiana. A família do meu pai veio para o Rio de Janeiro, né? E aqui ele não seguiu dentro de uma casa espírita, mas ele era conhecedor da doutrina espírita e nos ensinou muita coisa. Só que ele não nos estabeleceu que nós temos que seguir uma religião. Quando a minha irmã tinha 13, 14 anos, ela começou a sentir os efeitos dos fenômenos mediúnicos e foi começar a entender, foi começar a cuidar. Isso despertou em mim uma curiosidade. Quando eu cheguei nos meus 16 para 17 anos, aconteceu comigo. E aí, pela experiência que nós já tínhamos anteriormente dentro de casa, para mim foi um pouquinho mais fácil, porque a gente já estava vivendo aquilo, estava experimentando aquilo, e aí eu consegui conhecer com menos impacto, com menos dor, essa coisa da mediunidade, e fui buscar a referência dentro da religião, dentro da Umbanda, né? E aí foram mais de 20 anos dentro da Umbanda, passando pelos ciclos iniciáticos, pelos sacramentos, até ser coroado. E qual foi o terreiro que o senhor... A primeira pessoa que eu tive como referência dentro da Umbanda foi, no caso, dentro do Candomblé, né, porque a pessoa que inicialmente me orientou foi a mãe Atanísia de Oiá, né, que é uma pessoa maravilhosa. Sim. E das primeiras referências, nos acalmou, inclusive, né, mostrar que isso tudo era muito natural, que a natureza do ser humano é mediúnica, que isso pode acontecer e que necessitaria de um cuidado e de uma atenção. A partir daí nós passamos por alguns sacramentos internos com ela e ela direcionou, inclusive mostrou, olha, o seu caminho é dentro da religião de Umbanda. Então, eu fui buscar referência dentro da religião de Umbanda. Conheci a casa do pai Fernando Alves de Iemanjá, fiquei lá por um tempo, também aprendi muita coisa lá. Depois migrei para a casa da mãe Gleides de Oxum, a qual eu fiquei durante basicamente 16 anos, de 15 para 16 anos. Lá eu passei por todos os meus ciclos iniciáticos, fui coroado, pai pequeno da casa, fiquei lá durante um certo tempo. Depois, um grupo de amigos meus que frequentava a minha casa já, a casa que eu era, pai pequeno, me incentivou a abrir casa. Eu não tinha pretensão nenhuma, porque minha vida sempre foi muito atribulada, você sabe como é que é a minha vida, né? E eu vivo à noite, no mundo do evento e tal, e acabou que a gente encontrou uma maneira de cuidar da nossa casa, e hoje ela comemora aí 8 anos de funcionamento, né? E eu 10 anos de sacerdócio. Que é a Fraternidade Umbandista Aldeia do Caboclo Pena Branca. Isso, o seu caboclo? Isso, é o meu caboclo. Pena Branca. Isso. Esse caboclo é bom. É caboclo bom. E me explica uma coisa, e esse processo de abrir a casa, de estar dirigindo, é fácil? Olha, é muito prazeroso, mas é muito doloroso ao mesmo tempo, né? Porque a gente lida com pessoas. A espiritualidade é maravilhosa, né? As pessoas, quase sempre com os seus dilemas, com os seus problemas, com as suas dúvidas, buscam a religião, né, como forma de encontrar uma resposta para os seus dilemas, né? E acreditam que tudo está dentro da religião. Todas as respostas
estão dentro da religião, e não estão. Então, eu acho que a missão do sacerdote ela é muito maior do que ser somente um líder religioso, um líder espiritual. Ele tem que ser um excelente amigo, tem que ser um excelente psicólogo, ele tem que ter uma série de conhecimentos outros em outras áreas da vida, né? Para poder hoje dar atendimento aos anseios dessa pessoa que busca um caminho espiritual, principalmente dentro da Umbanda. Sim. Quando a gente fala com mediunidade, né? Porque a mediunidade quase sempre ela gera uma série de confusões na cabeça das pessoas, sim, né? Sim, e você tem que tentar de alguma forma mostrar para essa pessoa que a mediunidade é um dom natural, inerente à natureza humana, e que a gente consegue sim vencer essas barreiras a partir da doutrina, do ensinamento, do estudo, do autoconhecimento. Então é por esse caminho que eu construo a minha relação com os meus adeptos, com os meus seguidores, né? A gente trabalha uma relação muito honesta, muito sincera, voltada justamente para que a pessoa se autoconheça e se permita esse contato com a espiritualidade de forma lúcida, clara, objetiva, sem muita mística, sem muito ocultismo, né? O senhor falou tudo nessas duas palavras, que é a doutrina e o autoconhecimento. Eu sempre achei e prego isso e defendo isso. Fé sem conhecimento não é fé, sim, é desespero. Isso. Né? A prática espiritualista, eu acho que ela seja de que vertente for, de que direção aponte, ela precisa que o médium, que aquele praticante seja instruído no sentido de saber o que está fazendo. Exatamente. Hoje a gente vê que todas as religiões se pautam por uma necessidade da busca do aprendizado, de uma estrutura de estudo mesmo, né? Sim. Então você tem, dentro da formação kardecista clássica, uma literatura vasta e reuniões que justamente visam a questão da doutrina. Dentro das outras tradições, a própria religião evangélica, católica, se baseia por um livro, pelo estudo das escrituras. Por que a Umbanda ela é uma religião somente medianímica, onde você só tem a referência da espiritualidade a partir do guia? Por que não você conversar com aquelas pessoas, trocar com aquelas pessoas, trazer informações, inclusive, de outras culturas para construir aquela nossa referência de conhecimento, sim, né? Sim. Até porque é uma religião ampla, plural, de muitas influências, né? Então a gente pode trazer uma literatura muito vasta. A gente não tem um livro código, mas a gente tem uma literatura enorme. Tem literatura, né? Tem uma experiência acumulada fabulosa, né? No campo da fitoterapia, do aconselhamento, sim, do próprio acolhimento. Eu sempre digo isso, a Umbanda se popularizou e se fortaleceu no pensamento e no coração das pessoas, justamente por essa capacidade de trabalho. De acolher, isso. Né? De acolher, de ouvir e de acompanhar a resolução do problema ou o desenvolvimento do médium. Sim. Né? Quem é de terreiro sabe exatamente o que eu estou falando. Sim. Aquela pessoa que bota os pés dentro do terreiro pela primeira vez e quando você vê daqui a 3, 4, 5 anos, aquela pessoa é um médium com uma capacidade espetacular. E que cresceu espiritualmente, cresceu intelectualmente, cresceu emocionalmente, né? Exatamente. A gente sabe, inclusive, que a Umbanda ela se caracteriza pelo internamente ela trabalhar com várias terapias, né? Então a gente tem a cromoterapia, tem a biodança, tem a fitoterapia que você acabou de falar, sim, você tem, né, o reiki, né, a referência do reiki a partir do passe mediúnico e magnético. Então você tem todos esses estudos, essas terapias que hoje são muito exploradas, mas que estavam todas dentro da Umbanda há muito tempo atrás. Nossa, muito tempo atrás. Então a gente tem na religião um conjunto completo do atendimento ao ser humano, né? Então o ser humano se vê totalmente completado, contemplado ali nessas necessidades. E tem um lado caritativo também, de levar a mensagem, levar o tratamento, levar o amor, né, aquele assistido, a solidariedade, né, o acolhimento, que a gente também faz nos terreiros, né? As casas hoje de santos, terreiros de Umbanda, são realmente verdadeiras casas de acolhimento. Eu acho que é justamente isso que nos diferencia, né? Não existe a distância tão grande do sacerdote, como você vê em outras doutrinas. Sim, né? O sacerdote está lá, ele só fala e você só ouve. Hoje não. A Umbanda ela te permite o abraço, o carinho, a proximidade, a troca. E eu acho que é isso que torna a nossa religião tão popular. Verdade. Fabuloso. E é um trabalho contínuo, sim, que não termina nunca. Né? Não tem esse negócio, vou me aposentar. Não tem.
A gente tem exemplos de grandes médicos que trabalharam na Umbanda, o próprio Zélio, eu posso citar aqui a minha avó, que dedicou a vida dela a 63 anos, trabalhando segunda, quarta e sexta, e tantas outras pessoas. Nossa, é uma imensidão que a gente não consegue nem listar essas pessoas, mas eu acho que é um trabalho de pesquisa interessante, que a gente precisaria registrar a história dessas pessoas, desses trabalhos. Então, o seu Pedro Miranda também, que está aí já, nossa, há décadas nessa nossa última referência, uma lenda viva que precisa ser registrado, né, resgatado. Exatamente. Então, essa dinâmica da Umbanda realmente é uma experiência fabulosa. E o Umbanda Rio? O que é o Umbanda Rio? Olha, o Umbanda Rio ele é um movimento que se preparou e se programou para atender algumas necessidades que eu via na Umbanda. Inicialmente ele começou como uma página de internet e somente era a única pretensão. Essa página de internet marcou o encontro, e esse encontro, que deveria ser um encontro apenas dos integrantes daquele grupo que participavam, que trocavam ideia, se tornou um encontro de todos os terreiros do Rio de Janeiro, né, e de outros estados, inclusive. Então, hoje nós temos o evento, o encontro no Umbanda Rio, que estamos na 4ª edição, a última foi agora em novembro, fizemos no Jardim do Meia. E assim, além do encontro pelo qual a gente é muito conhecido, a gente tem várias outras ações em paralelo que fazem com que essa mensagem da Umbanda chegue às pessoas. Nós temos uma ação chamada Caravana da Paz, que é uma bandeira que percorre todos os terreiros. Nós já estamos no 17º terreiro. Então essa bandeira, ela percorre uma bandeira que percorre os terreiros, e os terreiros vão, assinam, e uma casa leva na outra casa. Então a casa leva para outra casa, a casa se compromete a transmitir para um outro terreiro, e são quase sempre terreiros que não se conhecem. Então tem a oportunidade de estar junto, saravando junto, trocando ideia, confraternizando. A importância da bandeira é essa. Estamos indo para o 17º terreiro agora, e essa bandeira está indo para Niterói, São Gonçalo e região dos Lagos. Fez aqui a região do Rio de Janeiro, algumas casas participaram, e está indo para São Gonçalo, Niterói e região dos Lagos. Temos também um Umbanda de Portas Abertas, que é uma ação que visa abrir a porta dos terreiros para a população leiga. As pessoas que passam pela porta que não sabem o que acontece dentro de um terreiro. Então você vai convidar o leigo, aquele que não é religioso, aquele que não conhece o terreiro, a conhecer o terreiro. Então, nesse dia, você vai oferecer atividades culturais, musicais, palestras, atividades informativas sobre o que de fato é Umbanda. E isso foi uma quebra de conceito, uma quebra de paradigma, porque muitas pessoas que não conheciam a religião tiveram a oportunidade de entrar, de conhecer por dentro uma casa de Exu com tudo que ela teria, conhecer o salão, a realidade, agir a roupa de uma pessoa, por que ela é feita daquela roupa, como é que funciona. E a gente, de alguma forma, conseguiu aproximar pessoas que, né? Porque a gente entende que a intolerância ela vem da ignorância. Então, só nos combate, só nos segrega quem não nos conhece. Sim. Então, a gente teria que promover essa aproximação. Não cabe a nós também só reclamar. A gente teve que aproximar as pessoas da religião. Então, muita gente que não nos conhecia, que passava na porta, já vai que ali era um local de prática de magia negra ou de baixo espiritismo, teve a oportunidade de entrar e conhecer a religião. Então, essas ações, elas são cotidianas, são de menor porte, né, que o encontro hoje se tornou um mega evento, né, então, mas que acontecem anualmente também, o Umbanda de Portas Abertas e o Caravana da Paz, que é uma atividade que não termina, a bandeira ela continua seguindo no ritmo dela. São as ações do movimento Umbanda Rio para 2018, tem bastante coisa chegando aí. Legal, interessantíssimo. Inclusive, essa semana eu publiquei uma nota falando exatamente disso. A gente, na verdade, não tem noção de quanto nós somos. Sim. E nós não temos noção do quão grande nós somos. Porque eu nasci nesse terreiro aqui, eu estou dentro dessa religião há bastante tempo, e eu não conheço o meu amigo que tem terreiro aqui na Ouro Preto. Meu terreiro é aqui pertinho. O seu terreiro eu também não conheço. E tem uma explicação para isso. O terreiro de Umbanda ele tem uma rotina, uma rotina completamente diferente do terreiro de Candomblé. Sim. Né? Aqui a gente tem função toda semana. Os calendários também são os mesmos. Né? A festa de Oxóssi é 20 de janeiro, isso. Festa de Ogum 23 de abril, Preto Velho, e por aí vai. Uhum. Então a gente não tem essa oportunidade de correr, mas acho genial essa ideia de promover a possibilidade desse encontro. Sim.
E isso que É acabou... difícil, inclusive é difícil, porque você tem que tentar, de alguma forma, conciliar as agendas de todos os terreiros, né? E a gente tenta não trazer para as datas festivas, né? Para que a gira se torne um evento. Sim, né? Então você vai atender aquela pessoa que vai ali como assistido e que também não conhece. Né? Talvez a festividade ofuscaria a importância daquela transmissão daquela bandeira. Então não é no dia de gira normal. Em que aquele assistido vai ver que a Umbanda não se restringe àquele terreiro. E tem um outro terreiro que está ali trazendo. E isso o próprio pai Marquinhos de Logunedé foi que acabou nos chamando a atenção de mais essa função do nosso falando do axé, que é de as pessoas se conhecerem, porque na verdade os praticantes da religião não têm a oportunidade de um conhecer o outro. Isso. Né? E isso é uma iniciativa fabulosa. Obrigado. Né? Mas e aí como é que entra em contato com esse Umbanda Rio? Como é que nosso canal de comunicação é facebook.com/UmbandaRio, que é a página, né? Nós temos um canal de WhatsApp também, que é o grupo do WhatsApp. A gente pode depois passar o telefone, é o 979-36-7573, já é o canal de WhatsApp, é o grupo do WhatsApp da Executiva Umbanda Rio, que não sou só eu, né? Sim. É um grupo de pessoas que está envolvido, está enganjado nisso, e que a gente abraça essa iniciativa junto com o terreiro, divide a responsabilidade, né? E cria essa possibilidade de que esse terreiro não só participe dessas ações, como também crie ações que a gente vai lá e apoia. Sim. Ou, né, a gente está sempre envolvido com outras ações também de outros movimentos, né? O Umbanda Rio, na realidade, ele não tinha a pretensão de ser um movimento. Ele era um grupo de pessoas que pensavam religião. E se tornou um movimento a partir desse acúmulo de gente boa, né, querendo fazer coisas para o bem. Perfeito. E aí a gente aproveitou essa força, né, essa força positiva bacana de gente bem intencionada para levar essas mensagens. É o que eu sempre comento aqui com alguns amigos, exatamente isso. Eu acho que, na verdade, a nossa religião ela é cheia de gente boa. Muito. A gente só não se encontrou ainda. Acho que o objetivo, inclusive, do grupo de estudos, eu sou fã, eu sou assíduo e participo, é justamente dar a oportunidade de que essas ideias se transformem nesses registros e que isso inspire outras pessoas. Sim, a gente sabe que o grupo de estudos hoje não está mais restrito a esse grupo. Ele é um grupo imenso que está em todos os estados, todos os países, inclusive, né? 170 países. Então a gente reflete a nossa maneira de ver a religião para muita gente. E isso pode, inclusive, inspirar outras iniciativas. E a gente está abraçando. Todo mundo que tiver um trabalho, alguma atividade que queira promover, que queira o nosso apoio, por menor que seja, eu acho que muito da nossa força de trabalho está na iniciativa de tentar mudar, melhorar o panorama, né? Que a gente está vivendo um momento bastante crítico dentro das religiões de matriz africana. Então, tudo que puder ser feito para melhorar esse ambiente, acho que é favorável. E esse canal do grupo de estudos é sensacional. Perfeito. A gente está, inclusive, já falei com o pai Luiz, estou falando com o senhor, falei com o irmão Jorge. A gente quer criar aqui o Falando do Axé Umbanda. Sim, eu acho que é para trazer essa discussão de uma forma mais sistemática e começar a contar essas histórias, que a Umbanda tem uma história riquíssima, brilhante, para a nova geração e para os que ainda estão por chegar, para deixar esse registro disponível para as pessoas, como a gente faz com as outras. Mas me diga mudando agora um pouco de assunto. Sim. Nesses seus 20 e tantos anos de Umbanda, quais seriam as transformações que o senhor apontaria que a Umbanda sofreu na sua forma de ver o mundo, na sua forma da prática religiosa? A prática religiosa hoje ela é muito diversificada, né? Então, a religião, ela, ao mesmo tempo que ela é muito bonita por ser plural, ela acabou sofrendo por muitas influências, acredito que se perdendo um pouquinho. Então eu falo muito para as pessoas o seguinte: a gente tem que observar essas influências, a gente tem que revisitar a essência, né? Porque a essência umbandista ela não pode se perder, né? A raiz da Umbanda ela não pode se perder. Então eu acredito assim, os canais de comunicação, a internet, as mídias sociais nos ajudaram a nos aproximar de muita coisa que a gente não conhecia. Por outro lado, a gente percebe que essa coisa do avanço, do progresso, da tecnologia pode estar nos afastando da nossa essência, da nossa raiz.
né? Então, eu percebo muito isso cotidianamente, porque nós somos um canal de internet, a gente recebe muito contato do Brasil inteiro, com muitas culturas e muitos equívocos, né? Então, Sim. a gente tenta, de alguma forma, sem envolver a fé das pessoas, que é uma coisa inalienável, Sim. tocar na questão do seguinte, isso tem uma origem. Vamos buscar essa origem, vamos ver de onde é que isso surgiu. Por que isso surgiu? Porque tudo se explica na religião. Foi aquilo que você falou. A fé não pode ser algo, né? Não pode ser cega, né? Senão ela se transforma no fanatismo. Então ela tem que estar ligada a um conhecimento, a uma doutrina, a um estudo, né? E eu acho que essa é a oportunidade que a internet dá para as pessoas de poderem estudar, né? Agora, uma coisa que é importante que se diga é que a internet ela informa, ela não forma ninguém. E as informações sempre têm uma fonte. E essa fonte tem que ser fidedigna, tem que ser uma fonte honesta, tem que ser uma fonte responsável. Senão a gente vai criar né, mais 501 vertentes de Umbanda, todas elas falando de coisas muito parecidas, mas que não são iguais. Né? E por nós não termos um livro base, não termos casas matrizes, isso pode se perder. Então, assim, eu acho que a ritualística ela precisa ser revisitada. E essa é uma das formas que o Umbanda Rio entende que pode colaborar. Né? E eu acho que também essa coisa do resgate desses baluartes da Umbanda, e que você faz através do Falando de Axé, também trazendo os baluartes referentes do Candomblé, pode ser a forma de que essas pessoas revisitem a essência da Umbanda. Sim, né? A gente não está discriminando ou condenando o que a Umbanda trouxe de novo, mas eu acho que esse novo precisa estar baseado em algo que já existe. Né? Sim, perfeito. Essa coisa que a Umbanda não tem uma origem, tem. Sim. Né? Eu acho que dentro o que a gente tem falado muito aqui no grupo é exatamente isso. Dentro da prática religiosa, uma coisa é a teoria religiosa. Estou falando dentro da prática. Sim. A porta aberta do terreiro, o caboclo, ou o santo, ou o Exu, o preto velho, a criança que for, trabalhando, atendendo as pessoas. Sim. Essa prática, ela tem referência. Sim. Que da mesma forma como o Candomblé não tem escrito, mas você tem todo um entorno que valida ou não Exatamente. o que você está fazendo ali. Não vai haver uma intervenção, ninguém vai chegar lá e fechar a sua porta, mas a comunidade religiosa ao seu redor, ela exerce um certo controle. Uma certa influência, uma influência forte. Não é? Isso. E aponta ou não, ou valida ou não a sua experiência. Essa coisa que o sujeito estava em casa dormindo e acordou com uma inspiração para montar um terreiro, definitivamente isso não existe. Tem que partir de algum lugar. De alguma coisa. Tem que ter tido um exemplo. Uma raiz, uma fonte. Tem que ter trabalhado em algum lugar para fazer, porque Exatamente. Não é só abrir as portas. Exatamente. Né? Você tem os pontos de abertura, de encerramento, as médiuns todos nós somos, né? Agora, sacerdote, aqueles que serão preparados para isso. Não é isso? Então... Né? Eu entendo que a Umbanda ela é uma religião iniciática. Sim, então você passa por ciclos iniciáticos. Algumas correntes de Umbanda entendem que não. Inclusive se defende que o próprio Zélio de Moraes não passou por nenhuma iniciação, ele não foi iniciado por ninguém. Então, se ele não foi iniciado por ninguém, ele despertou para o dom da mediunidade a partir da manifestação do caboclo. E o caboclo estabeleceu as bases. Qualquer pessoa poderia, a partir da manifestação de uma entidade, estabelecer as bases pelo menos da sua casa. Mas é isso que eu estou dizendo. Quem é de Umbanda sabe que não é assim. Sim, lógico. Quem é de Umbanda sabe exatamente qual foi a função e o papel do caboclo. Do caboclo das Sete Cruzilhadas, sim. Quem é de Umbanda, praticante, sabe que não é todo caboclo que é dirigente de terreiro. Sim. Ou não sabe? Sim, claro, lógico. Não é isso? Sim. É como a formação de uma aldeia. Não é todo mundo ali cacique. Verdade? Verdade. Cada um tem um papel de importância dentro desse... Porque a grande referência dessa história toda é o trabalho espiritual. Sim. Né? Eu não consigo conceber a Umbanda ou a prática religiosa da Umbanda sem esse trabalho do atendimento. E isso a gente sabe que existem os níveis de desenvolvimento do médium, existem médium mais preparado, menos preparado, a questão do estresse, da condição psicológica do médium,
do trabalho que ele exerce, tudo isso acaba influenciando nesse processo da relação. É justamente o autoconhecimento, né? Ele vai estar interagindo com outros níveis de consciência, né? Vai estar recebendo Exatamente. Então ele tem que estar muito ciente, muito consciente de quem é ele. Exatamente. E como ele pode, a partir da sua mediunidade, ajudar outra pessoa. Então, passa assim por uma série de etapas que vão necessitar de muito preparo, de muito estudo, né? Inclusive de ciclos, processos iniciáticos, né? Em que a pessoa vai estar mudando de graus hierárquicos. Eu sei que isso é comum a quase todas as correntes espiritualistas de Umbanda, né? Mas existem correntes que entendem que não, e que estão tomando espaço e estão tentando de alguma forma conduzir as pessoas a acreditar que você é médium, o seu caboclo chega, ele pode abrir a sua casa e conduzir um trabalho de Umbanda. E esse trabalho de Umbanda se basearia aonde? No que a pessoa leu na internet, ou que a pessoa viu, ou que o espírito intuiu. Ou seja, a gente pode considerar que isso é Umbanda, ou é uma atividade mediúnica, né? A gente tem aquele famoso provérbio, né? Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Preparar o quê? É preparar tudo, preparar o médium, preparar a casa, preparar o alicerce, preparar os trabalhadores, preparar a assistência. Estavam falando sobre isso também. Preparar as defesas. As defesas, tudo isso te dá a estrutura do trabalho de Umbanda. Sim, então não é uma coisa simples. Claro. A gente entende que a Umbanda do copo d'água e vela, ela tem o seu simbolismo, o seu significado, mas não é só isso. Não é só isso, é muito maior, é muito maior. Babá, nosso tempo está chegando ao final, mas eu não queria encerrar isso sem lhe pedir duas coisas. Primeiro, que o senhor cante uma cantiga, um ponto que o senhor goste da sua casa lá. Sim. Aquele que não emociona. Sim. Né? E segundo, deixar uma mensagem para o povo novo que está chegando, aquele que está querendo ingressar na Umbanda, mas está com medo. Que orientação você daria a esse? Olha, eu penso assim, a Umbanda é uma religião que, em sua proclamação, que eu digo que a Umbanda ela foi proclamada, né? Eu gosto de não usar a expressão fundada, eu gosto de usar proclamada, né? A partir da espiritualidade, pela voz do Caboclo das Reticuzilhadas, há 109 anos. Então, nós somos uma religião jovem. Então, a Umbanda, ela é dos jovens. E esses jovens é que vão, de fato, transformar a Umbanda que a gente espera na religião desse terceiro milênio, né? Então, nós estamos... e é uma coisa que eu sempre falo lá em casa. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se nós somos vítimas de tanta perseguição e tanta intolerância, é porque a gente incomoda e mexe com interesses muito grandes. Então, essa vai ser, de fato, a religião que vai mudar muitas cabeças e vai transformar muitas vidas. Mas eu conclamo pela responsabilidade e pelo centro, pela noção de responsabilidade mesmo desses novos sacerdotes. Porque eles vão estar recebendo uma missão enorme, que é de conduzir a Umbanda dos nossos filhos, dos nossos netos, que vai ser de fato a religião do terceiro milênio, a religião que já se apresenta, né? A gente fala muito dessa frase, que é o momento da regeneração e o momento da descoberta, né, desse mundo espiritual que se revela cada vez mais intensamente. Perfeito. E agradecer muito a iniciativa do Falando de Axé Umbanda, convidar meus irmãos, né, convidar meus umbandistas e sacerdotes para essa mesinha aqui, que é uma mesinha muito aconchegante, que de muitos papos, e que eu tenho um orgulho de estar aqui, porque meu Babalorixá já esteve aqui, e ídolos meus já estiveram aqui, né, pessoas que eu tenho uma admiração enorme, e para que a gente possa falar do axé da Umbanda. Perfeito. E a cantiga que eu gosto muito é uma cantiga muito antiga, né? Do meu pai, Caboclo Pena Branca, que eu canto sempre lá em casa. Se o seu saiote é carijó, se a sua flecha é de indaiá, todos os caboclos vêm serenos, como sereno é Oxóssi rei da Macaia, Oxóssi é rei da Guiné. Ele atirou, ninguém viu. Seu Pena Branca é quem sabe aonde a flecha caiu. Acabou! Babá, parabéns, muito obrigado pela sua imensa contribuição. E vamos ver se agora a gente desencadeia. Não, vai sim, falando com de achar certeza. Umbanda, que eu tenho certeza vai somar pra caramba. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Até a próxima. Obrigado, Sei que gente. você gostou. Obrigado.
dê lá o seu like, assine, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até breve. Se o seu saiote é carijó, se a sua flecha é de indaiá, todos os caboclos vêm serenos, como sereno é Oxóssi, rei da Macaia, Oxóssi é rei da Guiné. Ele atirou, ninguém viu, seu pena branca é quem sabe aonde a flecha caiu. O que acabou!